Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nesse vídeo eu quero falar da minha vinda para a Santa Igreja Católica, um assunto interessante que alguns têm curiosidade de saber, o que foi mais fácil para mim aceitar, né, entre os dogmas católicos, né, a doutrina católica, o que foi mais fácil, assim, o que vem à minha mente, né? Vou falar o que vem à minha mente aqui, e o que eu já estou pensando aqui há algum tempo, e vou falar para vocês. Antes de tudo, quero falar que, claro que há um testemunho maior, né, mas eu pretendo soltar esses vídeos que ficam um pouco menores, menos cansativos. Depois eu vou soltar também vídeos mais elaborados, igual eu já fiz um aí, vocês podem conferir. É o maior erro protestante, né, que tem maior embasamento nas escrituras aí, usando a lógica também, interessante. Mas esses vídeos eu vou estar produzindo também, fazendo algumas refutações aos argumentos protestantes e ajudando também, claro, a fortalecer a nossa fé. Então, o que me vem à mente aqui, o que foi mais fácil para mim ao adentrar na Igreja Católica, para mim aceitar, por incrível que pareça, foram os dogmas marianos, né? Entre eles os 4, né? E eu vou explicar para vocês de forma breve por quê, né? Retirando-se aqui a questão da intercessão dos santos e da intercessão da própria Mãe de Deus, né? Eu vou falar sobre os dogmas. Então, nós temos 4 dogmas, né? Nós temos aí o dogma da Santa Maria, Mãe de Deus, acho que é o primeiro dogma mariano, foi definido lá no Concílio de Éfeso, né? Temos depois aí a virgindade perpétua, aí eu já não estou falando da ordem, né? Eu acho que, se eu não me engano, o primeiro é Mãe de Deus, de maior importância, né? A virgindade perpétua de Maria, a Imaculada Conceição de Maria e a Assunção aos céus. Então, por que foi tranquilo assim para mim entender isso? Primeiro, Mãe de Deus, Maria foi Mãe de Deus. Por quê? Porque Jesus Cristo, sendo Deus e homem, ele era uma pessoa, né, em 2 naturezas. Então, Jesus sendo Deus e sendo homem ao mesmo tempo, Maria tem que ser Mãe de Deus, porque Jesus é Deus. Alguns protestantes objetam isso, né, falando que Jesus seria Maria seria a mãe de Jesus da parte humana, né? Mas um dia eu ouvi o padre Paulo falar que ninguém pode ser mãe de uma natureza. As mães são mães de uma pessoa. Eu entendi isso no momento, na hora. E não teve dúvida nenhuma. Pairou na minha cabeça. Só tem uma coisa de lógica, né? A pessoa entender isso. Depois eu quero fazer um vídeo sobre isso também, né? Refutando aí alguns argumentos e aprofundando mais. A virgindade perpétua de Maria é uma questão que os protestantes também rebatem muito. E é uma questão também fácil de entender. Uma mulher que recebeu no seu próprio ventre, né, o Deus encarnado, né, ela não teria necessidade alguma dessas questões que o ser humano comum tem, né? Elas tem algumas coisas na própria Escritura, né, que diz como vai acontecer isso. Ela responde ao anjo, né, se não conheço homem algum. Então já dá a entender aí um argumento que Maria pretendia continuar virgem, né? Mas acima dos argumentos, meus irmãos, a Escritura fala que, né, aquele que comete pecado é escravo do pecado, que todos nasceram em Adão, são pecadores, escravos do pecado, escravos do diabo. Outrora, né, fostes escravo, o apóstolo Paulo fala, né? Então, também é muito fácil. Os méritos de Cristo, né, que para Deus não existe o tempo, né? O Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo, né? A própria Escritura diz. Então, às vezes eu não sei assim citar o versículo, não tenho tanta vocação para ser pastor, assim, de ficar citando o versículo a todo momento. Preciso melhorar isso mesmo. Começar a decorar mais assim os versículos, né? O que eu estou falando para você está na Escritura, para vocês estão na Escritura. Então a Imaculada Conceição, uma questão muito tranquila, porque a Virgem Maria não se salvou. Quem a salvou foi Deus
por meio do sacrifício de Cristo, que foi antecipado, como muitos já falam aí, né? Uma doença, né, que é o pecado, né, uma doença comum, você pode evitar ela se vacinando, né? Você evitar de contrair, ou você pode se tratar dela depois. Então a Virgem Maria foi preservada, somente isso. Uma coisa tranquila de entender. E a Assunção da Virgem Maria também foi algo aceitável, porque todos nós vamos, meus irmãos, um dia ressuscitar. A Virgem Maria foi as primícias, foi a mãe do Salvador. Então Jesus tinha predileção por essa mãe bendita. Imagina, Deus nos ama a todos nós, né? Com amor aí infinito, com a misericórdia, né? A ponto de dar a sua própria vida por nós, né? Na cruz do Calvário, que nós estamos meditando nessa quaresma. Imagina ele, né? Não deixar o corpo da sua mãe perecer no túmulo, mas há, né? Alguns aí falam de dormição de Maria, de ressurreição, a gente não sabe ao certo, mas ele elevá-la ao céu, né? Coisa maravilhosa, né? E nós, como filhos de Maria, a gente tem que tratar feliz, porque essa mãe tão bendita foi elevada aos céus, né? Com toda a glória, como a gente vai também um dia participar do mesmo mistério. Então não é uma coisa assim singular, não. Ela somente foi antes, depois vamos nós também. Mas ela, como mãe de Deus, ela tem essa dignidade, né? A questão de Maria como rainha já não é um dogma de fé, né, proclamado, mas também todos nós vamos reinar com Cristo. O dogma o dogma não. Essa questão de Maria rainha, talvez eu levei um pouco mais de tempo para poder assimilar. Mas também a gente vai entendendo ali pela questão de Salomão, né? A mãe de Salomão era rainha e a Virgem Maria era daquela descendência, né? Jesus Cristo era da descendência de Davi, né? Então a mãe do rei é que era rainha naquela época. Então a Virgem Maria se torna rainha do céu e da terra. Então, meus irmãos, eu acho que a gente vai aumentando, né? Procurar aumentar essa nossa devoção à Virgem Maria, principalmente eu, né? Que vim do protestantismo, a cada dia conhecendo mais, confiando, né, nessa proteção materna da Virgem Maria, sempre em nossas vidas, e não vai tirar nenhuma glória de Cristo de forma nenhuma, né? Alguns têm medo disso, não vai tirar a glória de Cristo, porque o Cristo não tem esse tipo de coisa que os protestantes acreditam que tem, né? Cristo, ele se usa, né, das pessoas para cumprir o seu intento, e Deus não usa as pessoas e joga de qualquer maneira, ainda mais a Mãe Santíssima, né? Então é isso, meus irmãos. Aguardem aí que vão sair mais vídeos. Estamos trabalhando aí para continuar com essa divulgação. Se você gostou, dê o like aí, comente, né? E diga se você gostou dessa experiência que eu contei na minha vida. E mais uma vez, agradeço a todos. Até mais.